Milionário fica surpreso com uma menina que o atendeu em um café. Uma mendiga disfarçada. Rafael tinha tudo: carros de luxo, festas na cobertura, jantares com chefes estrelados. Mas naquele dia, enquanto caminhava pelas ruas agitadas de São Paulo, algo diferente o atraiu. Um pequeno café, encravado entre lojas pomposas. A placa simples anunciava um happy hour e ele se deixou levar. Ele entrou, e o cheiro do café fresco o envolveu. Mas foi ela que capturou sua atenção. Ana, uma jovem atendente com cabelos cacheados e um sorriso que iluminava aquele lugar tão comum. A combinação de jeans surrados e camiseta normal contrastava com a sua vida luxuosa. Ela estava tão longe do que ele considerava como ideal. Um café expresso, por favor, pediu Rafael. Enquanto a observava, ela pegou a xícara com uma leveza quase poética e a entregou a ele com um olhar que, por um breve momento, fez o mundo exterior desaparecer. Aqui está, que seu dia seja tão bom quanto esse café, disse ela, com uma sinceridade que o tocou. Mas havia algo a mais, um mistério que pairava no ar. Ele notou que ela falava com todos os clientes como se os conhecesse há anos. Ninguém a ignorava. O jeito como ela se importava, como pousava a mão no braço deles pelo short, uma conexão genuína que Rafael nunca experimentara em seu mundo cercado por interesses. Entretanto, à medida que conversavam sobre banalidades, ele sentiu um nó na garganta. As sombras de um passado infeliz pareciam dançar em seus olhos quando ela falava de sonhos. Ele não sabia, mas Ana carregava nos ombros um peso invisível, uma ex-mendiga fugida de uma família rica que a aprisionava em ouro e obrigações. A vida havia lhe ensinado a valorizar tudo que era verdadeiro, e Rafael, no auge de sua riqueza, sentia-se um estranho em seu próprio corpo. Mas aquele encontro não seria apenas uma troca de palavras. A tensão começou a crescer quando um homem de terno escuro entrou no café. Com um olhar intenso que mirava Ana, o coração de Rafael disparou. Ele reconheceu a expressão. Era a busca desesperada de alguém que desejava resgatar o que havia fugido. E por instinto, Rafael tomou uma decisão. Ele não sabia que a chave para ajudar Ana poderia ser a sua própria fortuna, repleta de dúvidas sobre o que realmente importava. Enquanto Ana e Rafael trocavam olhares intensos, o estranho caminhou na direção deles, e o mundo pareceu parar. Rafael sentiu um frio na barriga. O que ele faria? A conexão entre os dois se aprofundava, mas o futuro deles parecia ameaçado por sombras do passado. Ele se perguntava: quem era realmente Ana? Ele precisava descobrir. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael estava paralisado. O homem de terno escuro se aproximava cada vez mais, e a atmosfera do café mudava. Ele olhou para Ana, que sorriu de volta, mas havia um brilho de medo em seus olhos. Esse homem era uma sombra do passado, e Rafael sentia isso em cada fibra do seu ser. Oi, Ana, disse o homem, a voz suave, mas autoritária. Você não deveria estar aqui. Rafael se levantou, instintivamente se colocando entre Ana e o estranho. Quem é você? A pergunta saiu da sua boca como um sussurro, carregada de tensão. O coração dele disparava, os pensamentos se atropelavam. Ele precisava proteger Ana, mas o que ele realmente sabia sobre ela? Sou alguém que se importava com ela. O homem respondeu, distribuindo olhares frios para Rafael. Você não sabe nada sobre o que aconteceu. Por favor, vá embora, Ana implorou, a voz trêmula.
O medo dela ecoou como um grito silencioso no interior de Rafael. Ele sentia a necessidade de agir, de fazer algo, mas estava paralisado, talvez mais pelo mistério do que pela presença ameaçadora do homem. Mas num instante de pura adrenalina, tudo mudou. Um barulho alto cortou o ar, como um trovão. O vidro da porta do café se estilhaçou em 1000 pedaços. Pessoas gritavam. Rafael olhou para o homem, que se virava com um olhar de pânico. O café, que antes era um oásis de calor e aroma, agora se tornava um campo de batalha. Fogos de artifício coloridos explodiam no céu, mas não faziam parte da festa. Havia algo errado, muito errado. Ana caiu ao chão. Rafael se agachou ao lado dela. Ana, você está bem? Ele verificou se ela se machucara, mas o que viu a fez conter a respiração. A expressão de seu rosto mudara. O olhar estava distante, como se ela estivesse presa em uma lembrança terrível. Mãe, foi tudo o que Ana conseguiu dizer, antes de silenciar. Aquela única palavra tinha o peso de um universo. Rafael franziu a testa sem entender. O homem de terno olhou para ela com um misto de preocupação e raiva. Você não deveria ter voltado. Acha que pode ignorar seu passado? Ana? Rafael chamou, mas Ana não parecia ouvi-lo. Ela estava em outro lugar, em outra época, imersa em algo que ele não conseguia alcançar. Ele virou-se para o homem, que agora estava parado, a expressão mudando. O que você fez com ela? Nesse instante, o homem puxou algo do bolso. Era uma foto. Ele estendeu a imagem e Rafael hesitou. Ao olhar mais de perto, a cena o deixou congelado. A mulher na foto era claramente Ana, mas com um vestido caro, todo em joias. Ao lado dela, um casal sorridente. Ele sentiu um nó na garganta. Quem são eles? Os pais dela, disse o homem. A revelação disparou um turbilhão de emoções. Rafael sentiu como se o chão tivesse desmoronado sob seus pés. Ali estava a resposta. Mas a verdade estava muito além do que ele imaginava. A mulher que trabalhava no café, a mendiga disfarçada, não era apenas uma jovem fugida. Ela pertencia a um mundo que ele pensava conhecer. Mas estava mais distante do que imaginava. Rafael tentava entender. Mas tudo o que ouvia era seu próprio coração batendo forte e a angustiante respiração de Ana ao seu lado. As vozes começaram a ecoar ao redor entre duas extremidades. Amanda pareceu voltar à realidade, seus olhos agora bem abertos e cheios de pavor. Rafael, ele não pode saber onde estou. Ela finalmente sussurrou e seu olhar suplicante fez o coração dele disparar. O que ele poderia fazer? Como ele poderia ajudá-la a escapar desses laços invisíveis e cruéis que a prendiam ao passado? O misterioso homem observava cada movimento deles, e Rafael percebeu que tinham pouco tempo. Ele precisava decidir rápido. Quem ele queria proteger? Ana ou sua vida anterior? Enquanto o mundo em volta dele se tornava um caos, a incerteza pairava como uma nuvem escura. O que aconteceria agora? Rafael estava paralisado. O homem de terno escuro se aproximava cada vez mais, e a atmosfera do café mudava. Ele olhou para Ana, que sorriu de volta, mas havia um brilho de medo em seus olhos. Esse homem era uma sombra do passado, e Rafael sentia isso em cada fibra do seu ser. Oi, Ana, disse o homem, a voz suave, mas autoritária. Você não deveria estar aqui. Rafael se levantou, instintivamente se colocando entre Ana e o estranho. Quem é você? A pergunta saiu da sua boca como um sussurro, carregada de tensão. O coração dele disparava, os pensamentos se atropelavam. Ele precisava proteger Ana, mas o que realmente sabia sobre ela? Sou alguém que se importava com ela, o homem respondeu, distribuindo olhares frios para Rafael. Você não sabe nada sobre o que aconteceu. Por favor, vá embora, Ana implorou, a voz trêmula. O medo dela ecoou como um grito silencioso no interior de Rafael. Ele sentia a necessidade de agir, de fazer algo, mas estava paralisado, talvez mais pelo mistério do que pela presença ameaçadora do homem. Mas, num instante de pura adrenalina,
tudo mudou. Um barulho alto cortou o ar, como um trovão. O vidro da porta do café se estilhaçou em 1000 pedaços. Pessoas gritavam. Rafael olhou para o homem, que se virava com um olhar de pânico. O café, que antes era um oásis de calor e aroma, agora se tornava um campo de batalha. Após isso, o caos tomou conta. Fogos de artifício coloridos explodiam no céu, mas não faziam parte da festa. Havia algo muito errado. Ana caiu ao chão. Rafael se agachou ao lado dela. Ana, você está bem? Ele verificou se ela se machucara, mas o que viu a fez conter a respiração. A expressão de seu rosto mudara. O olhar estava distante, como se estivesse presa em uma lembrança terrível. Mãe, foi tudo o que Ana conseguiu dizer antes de silenciar. Aquela única palavra tinha o peso de um universo. Rafael franziu a testa, sem entender. O homem de terno olhou para ela com um misto de preocupação e raiva. Você não deveria ter voltado. Acha que pode ignorar seu passado? Ana? Rafael chamou, mas Ana não parecia ouvi-lo. Ela estava em outro lugar, em outra época, imersa em algo que ele não conseguia alcançar. Ele virou-se para o homem, que agora estava parado, a expressão mudando. O que você fez com ela? Nesse instante, o homem puxou algo do bolso. Era uma foto. Ele estendeu a imagem e Rafael hesitou. Ao olhar mais de perto, a cena o deixou congelado. A mulher na foto era claramente Ana, mas com um vestido caro, cheia de joias. Ao lado dela, um casal sorridente. Ele sentiu um nó na garganta. Quem são eles? Os pais dela, disse o homem. A revelação disparou um turbilhão de emoções. Rafael sentiu como se o chão tivesse desmoronado sob seus pés. Ali estava a resposta. Mas a verdade estava muito além do que ele imaginava. Justo quando Rafael tentava processar isso, a porta do café se abriu com um estrondo, e uma mulher entrou. Ofegante. Seu olhar estava cheio de pânico. Rafael, você não pode ficar aqui. Era Paula, uma das antigas colegas de Rafael. Eles tinham uma história complicada, mas nunca pensou que ela apareceria nesse momento. Ana, o que você está fazendo aqui? Paula gritou, desviando totalmente a atenção do homem. Eles já estão vindo. Precisamos sair? Rafael sentiu uma onda de confusão. O que você sabe sobre isso? Ele estava em choque. Era como se tudo fosse um enorme quebra-cabeça, e peças que não se encaixavam. Ele olhou para Ana, que ainda estava atordoada, e então para Paula. Ela não é só uma mendiga, Rafael. Você precisa entender quem realmente é a Ana. Ela estava escondendo algo, Paula disse enquanto olhava por cima do ombro, nervosa. O medo era palpável. O homem interno olhou para Paula, e seu sorriso revelava que ele sabia algo que Rafael não sabia. Você a conhece bem, não é, Paula? A verdade é que Ana não apenas fugiu de casa. Ela fez algo para ser esquecida. E quem a esqueceu pode querer mais do que simplesmente encontrá-la. A revelação tremeu Rafael e Ana. A conexão complicada e secreta entre os três se intensificava. O passado de Ana, que parecia distante, agora desabava sobre eles como um muro que estava prestes a ruir. E enquanto o caos se desenrolava ao seu redor, Rafael se viu questionando se as escolhas que fizeram foram realmente as melhores. Ele rapidamente olhou de volta para Ana, que a essa altura começava a despertar lentamente da sua lembrança reparada. O que mais você está escondendo, Ana? Ele gritou, angustiado. E naquele momento, um grito ecoou do fundo do café. Ele está chegando! A multidão parou, o tempo pareceu congelar. O verdadeiro passado de Ana estava prestes a ser revelado, e ninguém poderia prever os desdobramentos disso. Rafael estava lá, sem saber o que fazer. O grito ecoou no café, e todos pararam. O homem de terno olhou para a porta. Mas logo reconheceu que não era apenas um eco. A tensão estava alta. Ele estava prestes a revelar algo que mudaria tudo. Ana, ele começou,
com um tom de voz que parecia tanto um aviso quanto uma ameaça. Se você não voltar, não apenas você, mas todos ao seu redor estarão em perigo. Rafael sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O passado que Ana tanto tentava escapar parecia agora estar ali, em carne e osso, e Rafael não tinha ideia do que fazer. Ele olhou para a mulher caída no chão, que ainda parecia distante, imersa em sua própria batalha interna. Foi então que a mulher que havia entrado ofegante, Paula, gritou: Ele sabe sobre você, Ana. Seu olhar estava fixo na figura do homem, e Rafael notou que as palavras de Paula deixavam para trás um rastro de pânico e revelações escondidas. A multidão começou a murmurar: Quem é esse homem? O que está acontecendo? Os olhares se voltaram para eles, a atmosfera carregada de confusão e medo. O homem de terno sorriu, mas não era um sorriso amigável. Ah, Paula, você e seus segredos. A verdade sempre vem à tona, não é? Ele se virou para Rafael com um ar de desdém. Você realmente acha que você pode proteger alguém que é uma fugitiva em sua própria vida? Fugitiva do quê? Rafael gritou, a frustração se transformando em raiva. O que estava acontecendo ali? Ele sentia que havia um abismo entre ele e Ana. E a cada palavra do homem, esse abismo se aprofundava. Ana finalmente pareceu despertar, seus olhos cheios de pavor, e ela sussurrou para Rafael: Eu fiz escolhas, coisas que não posso mudar. Então uma sirene soou ao longe, e a perspectiva de uma saída parecia cada vez mais distante. O homem visivelmente se agitou. Você não tem mais tempo, Ana. Ele olhou para a porta. Eles estão vindo e não será fácil. Rafael, em um impulso, deu um passo à frente. Não deixe que ele assuste. Vamos sair daqui, todos nós. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, um som intenso e seco, como um tiro, ecoou pelo café. As pessoas gritaram e correram em todas as direções. Rafael ficou paralisado, sentindo seu coração acelerar. O homem de terno estava mais calmo, como se tudo aquilo estivesse planejado. Rafael olhou para Ana. Seu rosto estava pálido, e ele percebeu algo que não havia notado antes: uma tatuagem em seu braço, uma forma estranha, quase familiar. A visão fez seu coração estancar. Ana, quem é você realmente? A pergunta saiu mais como um desespero do que uma dúvida. É a marca da minha família, um símbolo que representa meu passado, ela respondeu com a voz quase inaudível, mas cheia de dor. Eu fugi para me livrar deles, mas não posso escapar do que sou. Rafael não conseguia mais processar. O homem sorriu, e agora parecia genuinamente divertido. Agora você entende, não é? Não é só sobre o que ela deixou para trás. É sobre quem ela realmente é. E o que a espera caso decida voltar? Aterrorizado, Rafael tentou unir as peças. O passado de Ana, as marcas, as ameaças, tudo parecia mais profundo e mais sombrio do que jamais poderia imaginar. A confusão na sua mente era imensa. Ele estava se envolvendo em algo que não compreendia totalmente. E antes que ele pudesse articular qualquer pensamento, o estranho gritou: Você só tem uma chance, Ana. Volte para casa, ou as consequências vão ser mais drásticas do que você pode imaginar. Nesse momento, o mundo ao redor deles tremeu. As pessoas gritavam e corriam. E tudo o que Rafael conseguiu ver foi o olhar apavorado de Ana. Ele sabia que tudo estava prestes a se transformar. O que ela faria agora? A tensão pairava no ar, pesada como chumbo. Rafael sentia que a resposta estava ali, nas profundezas daquelas palavras e na expressão de Ana. Mas isso poderia mudar tudo entre eles. Ele só tinha certeza de uma coisa: a vida que conhecia até então nunca mais seria a mesma. E a verdadeira batalha estava apenas começando. Rafael estava lá, sem saber o que fazer. O grito ecoou no café e todos pararam. O homem de terno olhou para a porta, mas logo reconheceu que não era apenas um eco. A tensão estava alta. Ele estava prestes a revelar algo que mudaria tudo. Ana, ele começou.
um tom que parecia um aviso e uma ameaça ao mesmo tempo. Se você não voltar, não apenas você, mas todos ao seu redor estarão em perigo. Rafael sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O passado que Ana tanto tentava escapar estava ali, em carne e osso. Ele olhou para a mulher caída no chão, que continuava distante, perdida em sua própria batalha interna. Foi então que Paula, a mulher que havia entrado ofegante, gritou: Ele sabe sobre você, Ana. Seu olhar estava fixo na figura do homem, e Rafael notou que as palavras de Paula deixavam para trás um rastro de pânico e revelações escondidas. A multidão começou a murmurar: Quem é esse homem? O que está acontecendo? Os olhares se voltaram para eles, atmosfera carregada de confusão e medo. O homem de terno sorriu, mas não era um sorriso amigável. Paula, você e seus segredos. A verdade sempre vem à tona, não é? Ele se virou para Rafael com desprezo. Você realmente acha que pode proteger alguém que é uma fugitiva em sua própria vida? Fugitiva? Do quê? Rafael gritou, sua frustração se transformando em raiva. O que estava acontecendo? O abismo entre ele e Ana se aprofundava, e a cada palavra do homem, o peso daquela situação aumentava. Ana finalmente pareceu despertar, seus olhos cheios de pavor, e sussurrou para Rafael: Eu fiz escolhas, coisas que não posso mudar. Então, do nada, um estrondo cortou o ar. A porta do café se abriu com um baque. Uma figura familiar surgiu entre a multidão. Olhos arregalados, cabelo desarrumado. Era Clara, irmã de Ana. Ana, você não pode ficar aqui. A voz dela era um misto de desespero e urgência. Ana, o que você está fazendo? Clara respirou fundo, mas o olhar em seu rosto dizia tudo. O passado havia voltado. O homem de terno parecia-se divertir com aquele novo desenvolvimento. Ah, Clara, que surpresa deliciosa! Rafael se virou, confuso. Quem é ela? Ana, com os olhos cheios de lágrimas, olhou para a irmã e disse: Clara, eu não queria que você estivesse aqui. Mas tudo parecia muito mais complicado do que isso. Você não entende, Ana. O pai está furioso por você ter sumido. Eles estão atrás de você, e não apenas por sua causa. Clara hesitou, buscando a palavra certa, antes de desabar. Por causa do que você fez. As palavras cortaram Rafael como uma faca. O homem de terno assentiu, como se estivesse ouvindo um conteúdo que o divertia. Viu, Rafael? Não é só sobre o passado. É o que Ana escondeu de todos nós. Ana colocou as mãos na cabeça, como se tentasse bloquear os ecos do que estava sendo revelado. Clara, não, eu não queria que você entrasse nisso. O que você fez, Ana? Rafael estava em estado de choque. Eu não sabia se deveria sentir pena, raiva ou apenas medo. O olhar de Clara era carregado de desespero, e o silêncio se instalou, pesado. Ela fez um sacrifício, um acordo, algo que mudou tudo. Clara respondeu, agora olhando para o homem de terno. Eles não vão deixar você em paz até receberem o que querem. Rafael sentiu seu mundo desabar. Eu pensava conhecer Ana, mas agora tudo estava se revelando em camadas, e cada uma delas era recheada de segredos e mentiras. O homem de terno olhou para Rafael. Um sorriso de satisfação se formando nos lábios. Ana, você está em jogo, e todos ao seu redor também. A frase soou como um sino em um cemitério, ecoando em todos os cantos da sala. O olhar de Ana pesou, e Rafael entendeu que as escolhas dela eram muito mais perigosas do que queriam que ele soubesse. O passado dela não era só complicado, era mortal. Ele precisava decidir rápido, ficar e enfrentar as consequências ou puxar Ana para longe daquele pesadelo. Mas mesmo esse pensamento soava vazio. Ele sentiu que a verdade estava a poucos passos de ser revelada, e o impacto delas mudaria suas vidas para sempre. Segurando a mão de Ana, Rafael sentiu a força dela sucumbir. O caos ao redor deles era apenas o começo. Uma pergunta não saía da sua mente. O que Ana realmente fez? E mais importante,
Quem voltaria vivo daquele café? Rafael estava lá, sem saber o que fazer. O grito ecoou no café, e todos pararam. O homem de terno olhou para a porta, mas logo reconheceu que não era apenas um eco. A tensão estava alta. Ele estava prestes a revelar algo que mudaria tudo. Ana, ele começou, com um tom que parecia um aviso e uma ameaça ao mesmo tempo. Se você não voltar, não apenas você, mas todos ao seu redor estarão em perigo. Rafael sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O passado que Ana tanto tentava escapar estava ali, em carne e osso. Ele olhou para a mulher caída no chão, que continuava distante, perdida em sua própria batalha interna. Foi então que Paula, a mulher que havia entrado ofegante, gritou: Ele sabe sobre você, Ana. Seu olhar estava fixo na figura do homem, e Rafael notou que as palavras de Paula deixavam para trás um rastro de pânico e revelações escondidas. A multidão começou a murmurar: Quem é esse homem? O que está acontecendo? Os olhares se voltaram para eles, a atmosfera carregada de confusão e medo. O homem de terno sorriu, mas não era um sorriso amigável. Ah, Paula, você e seus segredos. A verdade sempre vem à tona, não é? Ele se virou para Rafael com desprezo. Você realmente acha que pode proteger alguém que é uma fugitiva em sua própria vida? Fugitiva? Do quê? Rafael gritou, sua frustração se transformando em raiva. O que estava acontecendo? O abismo entre ele e Ana se aprofundava, e a cada palavra do homem, o peso daquela situação aumentava. Ana finalmente pareceu despertar, seus olhos cheios de pavor, e sussurrou para Rafael: Eu fiz escolhas, coisas que não posso mudar. Então, do nada, um estrondo cortou o ar. A porta do café se abriu com um baque. Uma figura familiar surgiu entre a multidão. Olhos arregalados, cabelo desarrumado. Era Clara, irmã de Ana. Ana, você não pode ficar aqui. A voz dela era um misto de desespero e urgência. Ana, o que você está fazendo? Clara respirou fundo, mas o olhar em seu rosto dizia tudo. O passado havia voltado. O homem de terno parecia se divertir com aquele novo desenvolvimento. Ah, Clara, que surpresa deliciosa! Rafael se virou, confuso. Tinha ela. Ana, com os olhos cheios de lágrimas, olhou para a irmã e disse: Clara, eu não queria que você estivesse aqui. Mas tudo parecia muito mais complicado do que isso. Você não entende, Ana. O pai está furioso por você ter sumido. Eles estão atrás de você, e não apenas por sua causa. Clara hesitou, buscando a palavra certa, antes de desabar. Por causa do que você fez. As palavras cortaram Rafael como uma faca. O homem de terno assentiu, como se estivesse ouvindo um conteúdo que o divertia. Viu, Rafael? Não é só sobre o passado, é o que Ana escondeu de todos nós. Ana colocou as mãos na cabeça, como se tentasse bloquear os ecos do que estava sendo revelado. Clara, não, eu não queria que você entrasse nisso. O que você fez, Ana? Rafael estava em estado de choque. Ele não sabia se deveria sentir pena, raiva ou apenas medo. O olhar de Clara era carregado de desespero, e o silêncio se instalou, pesado. Ela fez um sacrifício, um acordo, algo que mudou tudo, Clara respondeu. Agora, olhando para o homem de terno. Eles não vão deixar você em paz até receberem o que querem. Rafael sentiu seu mundo desabar. Ele pensava conhecer Ana, mas agora tudo estava se revelando em camadas. E cada uma delas era recheada de segredos e mentiras. O homem de terno olhou para Rafael, um sorriso de satisfação se formando nos lábios. Ana, você está em jogo. E todos ao seu redor também. A frase soou como um sino em um cemitério, ecoando em todos os cantos da sala. O olhar de Ana pesou, e Rafael entendeu que as escolhas dela eram muito mais perigosas do que queriam que ele soubesse. O passado dela não era só complicado, era mortal. E antes que ele pudesse articular qualquer pensamento, Clara soltou a bomba. Você não se lembra de mim, não é, Rafael? Mas eu sou a razão pela qual Ana fugiu. Ele está aqui por causa de mim também. A revelação atingiu Rafael como um soco no estômago. Ele olhou para Ana,
que estava tão perto, mas agora distante como se houvesse uma barreira invisível entre eles. Tudo o que ele achava saber sobre Ana e Clara estava mudando. Enquanto o caos se desenrolava ao seu redor, a verdade estava se desenrolando, e Rafael se sentiu completamente perdido. O que ela realmente fez? Quem é a Clara, e por que estava envolvida naquela trama mortal? O olhar de Ana estava repleto de dor e arrependimento enquanto a sala começava a girar. O que aconteceria agora? Rafael estava lá, sem saber o que fazer. O grito ecoou no café e todo mundo parou. O homem de terno olhou para a porta, mas logo percebeu que não era só um eco. A tensão estava alta e Ana estava prestes a revelar sua verdade. Ana, ele começou, sua voz soando como um aviso e uma ameaça. Se você não voltar, não apenas você, mas todos ao seu redor estarão em perigo. Rafael sentiu um calafrio. O passado que Ana tanto tentava escapar estava ali, em carne e osso. Ele olhou para ela, os olhos cheios de pavor, e seu corpo parecia se contrair. O caos ao redor ficou em silêncio, esperando aquele momento decisivo. Foi então que Paula gritou: Ele sabe sobre você, Ana. Todos os olhares se voltaram para o homem, e um murmúrio percorreu a multidão. O homem de terno sorriu, mas não era um sorriso amigável. Ah, Paula, você e seus segredos. A verdade sempre vem à tona. Não é? Rafael, confuso e furioso, gritou. Fugitiva? Do quê? O abismo entre ele e Ana se aprofundava, e a cada palavra do homem, cada vez mais pesada. O olhar dela, cheio de lágrimas, parecia pedir ajuda. Então, um estrondo cortou o ar e a porta do café se abriu, com um baque. Entre a confusão, uma figura familiar surgiu. Clara, irmã de Ana. Ana, você não pode ficar aqui. Sua voz era um misto de desespero e urgência. O silêncio era palpável. Ana, o que você está fazendo? Clara olhou para todos, mas seu foco estava em Ana. Rafael sentiu seu coração acelerar. O homem de terno parecia divertido com a cena. Oh, Clara, que surpresa deliciosa, ele disse, ritmando cada palavra. Ana estava pálida, quase controle de sua respiração. Clara, eu não queria que você estivesse aqui. A tensão aumentava, e a verdade começava a se desfazer como papel molhado. Você não entende, Ana. O pai está furioso por você ter sumido. Eles estão atrás de você e não apenas por sua causa. Clara hesitou, e Rafael trocou olhares com Ana, cheia de medo. O que ela tinha feito? Por causa do que você fez. As palavras cortaram Rafael como uma faca. O homem tinha um sorriso satisfeito, como se estivesse esperando por essa revelação. Viu, Rafael? Não é só sobre o passado. É sobre o que Ana escondeu de todos nós. Ana se fechou, colocando as mãos na cabeça. Clara, não. Eu não queria que você entrasse nisso. Então, o que você fez, Ana? Rafael estava em estado de choque, ainda tentando juntar as peças. O olhar angustiado de Clara refletia a gravidade da situação. Ela fez um sacrifício, um pacto, algo que mudou tudo, Clara disse, olhando para o homem de terno, agora em uma posição de poder. As palavras que saíam de Clara atingiram Rafael como um soco no estômago. Ana estava envolvida em algo perigoso. O homem de terno olhou para Rafael, seu sorriso se alargando. Ana, você está em jogo. E todos ao seu redor também. Rafael queria perguntar mais, mas a urgência da situação estava em seu ponto mais alto. E quando Clara tomou coragem e olhou para Ana, o mundo parou novamente. Ana, você não se lembra de mim, não é? Sou eu que eles querem. Você tinha que voltar, mas agora eles estão aqui por causa de mim também. O choque atingiu Rafael como um raio. Ele não entendeu. Clara era a razão pela qual Ana fugiu? Um novo entendimento começava a surgir, quebrando a realidade que ele havia construído sobre Ana. O que estava acontecendo? Todo o peso do mundo pressionava os ombros de Rafael. Ele olhou para Ana, que parecia distraída, perdida entre lembranças e dilemas. Nada mais parecia claro. Ele sentiu um nó na garganta. O homem de terno estava ali,
rindo da desgraça deles. As sirenes soaram no fundo, e a atmosfera se tornou ainda mais tensa. O que ia acontecer se o passado deles não fosse o que parecia? O que aconteceria agora? Antes que pudesse processar tudo, um grito cortou a confusão. Ele está vindo! Uma figura familiar e ameaçadora surgiu atrás do homem de terno. O coração de Rafael disparou. O que mais poderia acontecer? Tudo estava prestes a mudar novamente. E com isso, Rafael se deu conta de que a verdade poderia ser muito mais devastadora do que ele jamais imaginou. Rafael estava lá, sem saber o que fazer. O grito ecoou no café, e todo mundo parou. O homem de terno olhou para a porta, mas logo percebeu que não era só um eco. A tensão estava alta, e Ana estava prestes a revelar sua verdade. Ana, ele começou, sua voz soando como um aviso. E uma ameaça. Se você não voltar, não apenas você, mas todos ao seu redor estarão em perigo. Rafael sentiu um calafrio. O passado que Ana tanto tentava escapar estava ali, em carne e osso. Ele olhou para ela, os olhos cheios de pavor, e seu corpo parecia se contrair. O caos ao redor ficou em silêncio, esperando aquele momento decisivo. Foi então que Paula gritou: Ele sabe sobre você, Ana. Todos os olhares se voltaram para o homem, e um murmúrio percorreu a multidão. O homem de terno sorriu, mas não era um sorriso amigável. Ah, Paula, você e seus segredos. A verdade sempre vem à tona, não é? Rafael, confuso e furioso, gritou: Fugitiva? Do quê? O abismo entre ele e Ana se aprofundava. O olhar dela, cheio de lágrimas, parecia pedir ajuda. Então, um estrondo cortou o ar. A porta do café se abriu com um baque. Entre a confusão, uma figura familiar surgiu. Clara, irmã de Ana. Ana, você não pode ficar aqui. Sua voz era um misto de desespero e urgência. O silêncio era palpável. Ana, o que você está fazendo? Clara olhou para todos, mas seu foco estava em Ana. Rafael sentiu seu coração acelerar. O homem de terno parecia divertido com a cena. Oh, Clara, que surpresa deliciosa! Ele disse, ritmando cada palavra. Ana estava pálida, quase com tole de sua respiração. Clara, eu não queria que você estivesse aqui. A tensão aumentava e a verdade começava a se desfazer como papel molhado. Você não entende, Ana. O pai está furioso por você ter sumido. Eles estão atrás de você, e não apenas por sua causa. Clara hesitou, e Rafael trocou olhares com Ana, cheia de medo. O que ela tinha feito? Por causa do que você fez. As palavras cortaram Rafael como uma faca. O homem tinha um sorriso satisfeito, como se estivesse esperando por essa revelação. Viu, Rafael? Não é só sobre o passado. É sobre o que Ana escondeu de todos nós. Ana se fechou, colocando as mãos na cabeça. Clara, não! Eu não queria que você entrasse nisso. Então, o que você fez, Ana? Rafael estava em estado de choque, ainda tentando juntar as peças. O olhar angustiado de Clara refletia a gravidade da situação. Ela fez um sacrifício, um pacto, algo que mudou tudo. Clara disse, olhando para o homem de terno, agora em uma posição de poder. As palavras que saíam de Clara atingiram Rafael como um soco no estômago. Ana estava envolvida em algo perigoso. O homem de terno olhou para Rafael, seu sorriso se alargando. Ana, você está em jogo, e todos ao seu redor também. Rafael queria perguntar mais, mas a urgência da situação estava em seu ponto mais alto. E, quando Clara tomou coragem e olhou para Ana, o mundo parou novamente. Ana, você não se lembra de mim, não é? Sou eu que eles querem. Você tinha que voltar, mas agora eles estão aqui, por causa de mim também. O choque atingiu. Rafael, como um raio, ele olhou para Ana, que parecia distraída, perdida entre lembranças e dilemas. Todo o peso do mundo pressionava os ombros de Rafael. De repente, um som ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão. O teto do café começou a desabar, pedaços de gesso caindo como se fossem neve. O pânico tomou conta. As pessoas gritaram,
Algumas se jogaram no chão, enquanto o homem de terno xingava em voz alta, perdido no caos. Rafael agarrou a mão de Ana. Mas a conexão parecia fugir. Clara empurrou algumas pessoas para fora do caminho, tentando proteger a irmã. Vamos, Ana. Mas Ana estava paralisada, o olhar fixo em algo atrás do homem de terno. E então, enquanto toda a estrutura ao redor deles começava a bruir, a verdade apareceu em forma de um terceiro personagem que surgia das sombras. Era um homem alto, com um olhar adquirido, um pouco familiar para Rafael. Quando o homem se aproximou, o rosto de Ana se transformou em puro terror. Você! Ela gritou, como se estivesse reconhecendo um fantasma. Rafael sentiu seu coração parar. Quem é ele, Ana? A pergunta saiu, cortando o caos. Comum ao desastre, o homem lançou um olhar decidindo entre todos ali. Você não deveria estar aqui. Ana gritou, sua voz falhando. O novo homem sorriu de forma sinistra. Oh, mas estou, Ana, e vim cobrar a dívida que você deixou para trás. E naquele instante fatídico, Rafael compreendeu a profundidade do erro, como se as peças finalmente se encaixassem. Ana não era apenas uma fugitiva. Ela era parte de um jogo muito maior e terrivelmente mais perigoso. O que ela realmente fez? O que ela escondeu? E qual seria o preço que todos ali teriam que pagar? A sala estava cheia de perguntas não respondidas, enquanto o verdadeiro caos apenas começava. Rafael estava lá, sem saber o que fazer. O grito ecoou no café e todo mundo parou. O homem de terno olhou para a porta, mas logo percebeu que não era só um eco. A tensão estava alta, e Ana estava prestes a revelar sua verdade. Ana, ele começou, sua voz soando como um aviso e uma ameaça. Se você não voltar, não apenas você, mas todos ao seu redor estarão em perigo. Rafael sentiu um calafrio. O passado que Ana tanto tentava escapar estava ali, em carne e osso. Ele olhou para ela, os olhos cheios de pavor, e seu corpo parecia se contrair. O caos ao redor ficou em silêncio, esperando aquele momento decisivo. Foi então que Paula gritou: Ele sabe sobre você, Ana! Todos os olhares se voltaram para o homem, e um murmúrio percorreu a multidão. O homem de terno sorriu, mas não era um sorriso amigável. Ah, Paula, você e seus segredos! A verdade sempre vem à tona, não é? Rafael, confuso e furioso, gritou: Fugitiva? Do quê? O abismo entre ele e Ada se aprofundava. O olhar dela, cheio de lágrimas, parecia pedir ajuda. Então, um estrondo cortou o ar. A porta do café se abriu com um baque. Entre a confusão, uma figura familiar surgiu. Clara, irmã de Ana. Ana, você não pode ficar aqui! Sua voz é um misto de desespero e urgência. O silêncio era palpável. Ana, o que você está fazendo? Clara olhou para todos, mas seu foco estava em Ana. Rafael sentiu seu coração acelerar. O homem de terno parecia divertido com a cena. Oh, Clara, que surpresa deliciosa! Ele disse, ritmando cada palavra. Ana estava pálida, quase sem controle da respiração. Clara, eu não queria que você estivesse aqui. A tensão aumentava e a verdade começava a se desfazer como papel molhado. Você não entende, Ana. O pai está furioso por você ter sumido. Eles estão atrás de você. E não apenas por sua causa. Clara hesitou e Rafael trocou olhares com Ana, cheia de medo. O que ela tinha feito? Por causa do que você fez. As palavras cortaram Rafael como uma faca. O homem tinha um sorriso satisfeito, como se estivesse esperando por essa revelação. Viu, Rafael? Não é só sobre o passado. É sobre o que Ana escondeu de todos nós. Ana se fechou, colocando as mãos na cabeça. Clara, não! Eu não queria que você entrasse nisso. Então, o que você fez, Ana? Rafael estava em estado de choque, ainda tentando juntar as peças. O olhar angustiado de Clara refletia a gravidade da situação. Ela fez um sacrifício, um pacto, algo que mudou tudo. Clara disse, olhando para o homem. De terno, agora em uma posição de poder. As palavras que saíam de Clara atingiram Rafael como um soco no estômago. Ana estava envolvida em algo perigoso.
O homem de terno olhou para Rafael, seu sorriso se alargando. Ana, você está em jogo. E todos ao seu redor também. Rafael queria perguntar mais, mas a urgência da situação estava em seu ponto mais alto. E quando Clara tomou coragem e olhou para Ana, o mundo parou novamente. Ana, você não se lembra de mim, não é? Sou eu que eles querem. Você tinha que voltar. Mas agora eles estão aqui por causa de mim também. O choque atingiu Rafael como um raio. Ele olhou para Ana, que parecia distraída, perdida entre lembranças e dilemas. Todo o peso do mundo pressionava os ombros de Rafael. De repente, um som ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão. O teto do café começou a desabar. Pedaços de gesso caindo como se fossem neve. O pânico tomou conta. As pessoas gritaram. Algumas se jogaram no chão, enquanto o homem de terno xingava em voz alta, perdido no caos. Rafael agarrou a mão de Ana, mas a conexão parecia fugir. Clara empurrou algumas pessoas para fora do caminho, tentando proteger a irmã. Vamos, Ana. Mas Ana estava paralisada, o olhar fixo em algo atrás do homem de terno. E então, enquanto toda a estrutura ao redor deles começava a ruir, a verdade apareceu em forma de um terceiro personagem, que surgia das sombras. Era um homem. Alto, com um olhar sombrio, um pouco familiar para Rafael. Quando o homem se aproximou, o rosto de Ana se transformou em puro terror. Você! Ela gritou, como se estivesse reconhecendo um fantasma. Rafael sentiu seu coração parar. Quem é ele, Ana? A pergunta saiu, cortando o caos. O homem lançou um olhar profundo, como se tivesse raspado os segredos da alma de Ana. Você não deveria estar aqui, Ana gritou, sua voz falhando. O novo homem sorriu de forma sinistra. Oh, mas estou, Ana, e vim cobrar a dívida que você deixou para trás. E naquele instante fatídico, Rafael compreendeu a profundidade do erro, como se as peças finalmente se encaixassem. Ana não era apenas uma fugitiva. Ela era parte de um jogo muito maior e terrivelmente mais perigoso. O que ela realmente fez? A verdade que estava prestes a desvendar poderia ser devastadora. O café era agora um cenário de horror, e Rafael se viu atormentado por uma única pergunta. Quem realmente era Ana? O que mais estava escondido? E o pior, quem eram os verdadeiros inimigos ali? Rafael estava paralisado diante do homem que havia surgido como um fantasma de um passado sombrio. A sala, antes vibrante com risadas e conversas, agora pulsava com um silêncio tenso. O olhar de Ana era uma tempestade de emoções, desespero, medo e uma pitada de coragem que parecia querer explodir. Você não pode ficar aqui, Ana. O homem de terno repetiu, sua voz clara como cristal afiado. O caos, à sua volta, parecia distorcer, como um filme em câmera lenta. Rafael sentiu o aperto no peito crescer. Ele precisaria agir. Quem é ele, Ana? O que você fez? A pergunta rosnou em sua garganta, enquanto ele tentava entender a conexão. Ele é parte do meu passado, Rafael, e esse passado não me deixa em paz. Ela começou, mas a fraqueza na voz a fez hesitar. Clara, a irmã de Ana, se aproximou, agitada. Ana, você precisa confiar em nós. Não podemos permitir que ele leve você de volta. Rafael, então, viu nos olhos de Ana a luta interna. A angústia derramava-se como água, e ele não sabia como alcançar seu coração. O homem de terno, com um sorriso irônico, parecia se alimentar daquela confusão. O jogo não acabou, Ana. E quando você fez aquele pacto, suas escolhas afetaram a todos. Que pacto, que jogo? Rafael precisava de respostas, mas a dor na expressão de Ana falava mais alto que qualquer palavra. Ela se virou, a agonia clara em seu rosto, e naquele instante tudo parecia que poderia desmoronar. No café, eu escondi quem eu realmente sou, Ana murmurou. Ela estava lutando contra as lágrimas. Fugir foi mais importante do que seguir as regras que eles impuseram. E agora eles querem equilíbrio. O som da sirene se aproximava, como um alerta para o caos iminente. Clara puxou Ana,
mas o olhar dela estava fixo no homem que sustentava a verdade cruel. Uma explosão de barulho invadiu o ambiente, e a multidão começou a correr. Rafael agarrou Ana pela mão, seu coração disparando. Nós precisamos sair agora. Então, antes que pudesse se mover, o homem de terno gritou: Se você cruzar essa linha, Ana, não haverá retorno. A ameaça estava clara, e o silêncio retornou quando as palavras dele cortaram como uma faca na tensão do ar. Ana respirou fundo. Um momento sublime de decisão se formando. O que eu fiz não pode ser desfeito. Mas não vou deixar que meus erros definam quem eu sou agora. O olhar firme dela refletia uma nova determinação, e Rafael sentiu uma onda de esperança. Vamos juntos enfrentar isso, ele declarou, olhando fixamente para o homem. Não vamos deixar que você controle nosso destino. O homem sorriu, mas os olhos dele traíam ansiedade. A multidão, agora em pânico, empurrava-se em busca da saída. Com um último olhar para o homem, Ana se virou. Estou pronta para seguir em frente, e a partir de agora, quem quiser me perseguir, que venha. E com isso, Ana e Rafael avançaram, lançando-se para fora do café, em direção a um futuro incerto. As sirenes soavam mais alto, mas agora não eram mais sobre fuga. Eram sobre coragem, alívio e um novo começo. Enquanto a luz do dia invadia a escuridão do café, um novo capítulo estava prestes a começar. E enquanto eles corriam, Rafael olhou para Ana, soube que independentemente do que a aguardava, eles enfrentariam juntos. O passado poderia sempre balançar como uma sombra, mas cada passo era uma afirmação de liberdade. E você, leitor, o que faz pensar nos seus próprios passados e nas escolhas que você toma? A história de Ana e Rafael toca de forma visceral a luta contra os fantasmas que todos nós enfrentamos. Se você precisa se inscrever agora, não perca as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora e alimente o algoritmo que nos ajuda a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final emocionante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Vamos juntos seguir essa jornada.